Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou libertário. Vamos supor que a ONU queira internacionalizar a Amazônia. Aí vai lá e invade a Amazônia. Eu sei libertar a Amazônia sozinho? Não. Não. Eu vou querer ser mandado por um general que entenda disso. Eu sou oficial da reserva, eu ia lá me alistar lá. Mas eu não quero ter que mandar nisso ou simplesmente ir lá sem comando e não saber Você o que não fazer. tem condições para isso. Não é tua... Exato, eu demando um general que conheça a fundo o terreno amazônico. Eu não conheço. Eu fiz CPOR aqui em São Paulo. Então, as pessoas virtuosas, elas também têm demanda por obedecer alguém mais virtuoso que elas em determinado assunto. Ou deveria ter. Deveria ter. Agora uma pergunta. O Guilherme Freire falou muito bem. A sociedade precisa de heróis. O libertarianismo consiste em não matar a oportunidade de fazer surgir esses heróis. Por quê? Porque Santo Agostinho já falava. Não Isso é uma existe- outra coisa que eu quero saber. Se hoje em dia a gente não tá sufocando a possibilidade de aparecerem heróis. Claro que tá. Bom, Porque Santo nós Agostinho- somos uma indústria de matar heróis. Isso aí, Santo Agostinho falava. Não existe diferença entre um mau governo e um criminoso. Um é pequeno, outro é grande. Então, se o herói, o nobre, é aquele cara que defendeu a população contra, por exemplo, invasores externos ou criminosos comuns, por que quando um governo se corrompe e deixa de governar de forma virtuosa, por que que não existe a possibilidade de surgir um herói que defenda o povo contra um governo opressor? Essa é toda a ideia do libertarianismo, não é ninguém mais manda em nada. Não é poder escolher o que quiser, mas é esses poder heróis, escolher o certo. mas esses heróis vão mandar, né? Escolher a justa rebelião contra uma tirania. Mas esses heróis ganhando vão mandar. E você tem esse negócio, né? Cara, você falou... Mas é pra mandar, eu não tô discordando de você. É isso, não, por isso que a coisa vai fluindo pro mesmo lugar. A minha pergunta é se ele desmandar. É aquela pergunta de Juvenal, quem vigia o vigilante? Não, ninguém. Em última instância, só Deus vigia o vigilante. Quer dizer, no final das contas, você pode ter regimes melhores ou piores. Você nunca vai estar blindado contra ter governantes ruins. De qualquer maneira, como eu disse, pegando os 1000 anos de história monárquica da Alemanha, a maior parte dos reis foram melhores do que piores. A maior parte dos reis do Brasil foram melhores que piores do que os presidentes brasileiros. Eu concordo que eles são melhores. Dom Manuel foi melhor do que a maior parte dos presidentes brasileiros. Dom João V foi melhor que a maior parte dos presidentes brasileiros. Felipe II foi melhor que todos... Dom Manuel e Felipe II foram melhor que todos os presidentes brasileiros. Mas isso não impediu dele se curvar a um canalha como o Marquês de Pombal. Dom José, né? Se curvou ao Marquês de Pombal. Então, era um monarca português, católico, que se curvou Que foi um péssimo rei. Mas, novamente, aí eu pego Então, a como é que lista você se maior. defende disso? Não, você se defende disso, novamente, né? No final das contas, você volta para a ideia de formar uma elite que vai seguir a religião. Exatamente a traição dele para a maçonaria e para os valores liberais foi o que significou essa decadência, que é o que as pessoas fazem. A tentação das pessoas é exatamente se vender para querer autonomia. Logo depois, 1500 era o Partido dos Libertinos. As pessoas querem emancipação e não tradição. Quando você olha... E esse é o problema, isso que tem que ser combatido, a restauração da O grande drama da história política é a luta sempre para a restauração da autoridade. Quando uma empresa está falindo, o que o cara tem que fazer? Retomar a empresa dele. Começar a mandar embora os caras que não trabalham, começar a cortar gasto, começar a melhorar o sistema. Quando uma família está dando errado, o que o cara tem que fazer? Voltar a trabalhar, pagar as contas, botar ordem nas crianças, botar elas para estudarem, reconduzir sacrifício. Quando o país está dando errado, o que você tem que fazer? Demitir quem não está trabalhando e resetar o negócio para fazer uma coisa verdadeira. O reset real, não o Great Reset, né, que é o que os caras querem, o reset real é a única... Eu não tô falando que é uma solução, é a única solução, cara. Enquanto as pessoas ficarem falando, troquei uma pecinha, você não mexeu no tabuleiro, não adianta. Se o jogo de xadrez já tá andando, não é questão de trocar uma peça. Quando você tem que mexer no negócio. E isso nada mais é do que uma visão de sistema político, filosofia política. Ele fala, você está defendendo X ou Y. Só estou falando que é uma mudança de sistema, é questão de filosofia aqui. Quando você fala de mudar, as pessoas nunca vão fugir de exército e defesa. E o termo exército privado, para mim, é só uma... Você está voltando para o mesmo exército, porque é exército no final das contas. Falar exército privado e exército público, para mim, a diferença é muito sutil no caso que você falou, porque vira a mesma coisa. E você não vai fugir disso. Então eu acho que o homem moderno, ele está preso numa discussão insana, que é a discussão da filosofia moderna, que ela sempre discute, mas quais são os direitos que estão por trás? Cara, que direitos, meu? Alguém vai ter que mandar. Mas você não pode dizer que um exército estatal monopolista é a mesma coisa que um exército privado. Quando você falou no fundo de vários exércitos que se unem para uma causa. Sim. De forma provisória, ad hoc, voltada para essa causa. É que quando, por exemplo, para mim a distinção se torna um pouco vã quando você fala assim, bom, o mundo é gerido, o governo local é gerido por empresa. É que uma empresa,
É uma questão terminológica isso. Mas uma empresa, no fundo, que gera uma cidade inteira, ela vira o governo da cidade. Quer dizer, na prática, uma empresa que gera uma cidade inteira é o governo da cidade. Mas quando você tem a liberdade institucional de concorrência, já não se forma, por exemplo, um monopólio natural. O monopólio natural é um conceito econômico que é ensinado nas faculdades que diz, olha só, existem alguns setores em que necessariamente o mercado vai acabar tendendo a uma empresa virar monopolista, por isso o governo tem que regular. Isso é uma falácia completa. Porque, primeiro, a solução que a pessoa está dando não é a concorrência, mas é um monopólio ainda pior que os outros, porque ele tem poder regulatório de todos os partícipes desse mercado. Na prática, o sistema financeiro ele tende para o socialismo no mundo atual. Esse é o... Não, mas aí é outro problema. Eu digo, no mercado livre, algumas empresas poderiam acabar se tornando uma concorrência monopolística. Então, uma padaria, por exemplo, tem isso. É que quem protege... Mas só para concluir o raciocínio, Sim. uma padaria de um bairro, ela tem um certo poder de monopólio naquele bairro, porque a velhinha que mora no prédio do lado da padaria não vai andar até o concorrente. Mas quando você tem um sistema onde existe liberdade institucional, ou de se mudar de casa, ou de abrir uma nova padaria, enfim... Ou tem um delivery. Ou tem um delivery, perfeito. Quando existe a possibilidade da inovação, e a inovação não é nesse sentido contrário à tradição, mas é justamente um operar do homem em busca de um aumento da sua perfeição, da sua harmonia social, você já não tem um monopólio natural. Tanto é que, historicamente, vários setores que os economistas hoje dizem que eram monopólios naturais, esgoto, gás, eletricidade, quando surgiram nos Estados Unidos do século XIX, na Gilded Age, tinha várias empresas de gás, várias empresas de eletricidade na mesma cidade. Hoje falam que não, é monopólio natural, mas o empreendedor resolve essa situação, desde que ele tenha liberdade. É que em grande parte, na verdade, veja, se as empresas vão crescendo indefinidamente e começam a se fundir com o Estado, elas destroem a liberdade das outras, elas viram um novo Estado. Concordo com você. E quem impede isso, na prática, em grande parte da história, era o rei que impedia isso. Mas eu concordo com você. Quando começava a se criar um sistema financeiro insano, o rei botava para lascar em cima do sistema financeiro e proteger as pessoas. Mas, vamos lá. Exatamente quando tiraram essa proteção, o homem moderno criou esses shadow banks infinitos, que hoje a realidade é a seguinte, a BlackRock é dona da Vanguard, a Vanguard é dona da BlackRock, que é dona da State Street. Esse é o sistema financeiro atual, que é o que bota os progressistas para todo lado, porque a BlackRock efetivamente levou adiante a pauta ESG. A BlackRock é o maior acionista da maior parte das 500 empresas do S&P 500. Mas por que isso aconteceu? Você falou muito bem, sistema financeiro absurdo, esdrúxulo. Qual é a base desse sistema financeiro esdrúxulo? Reserva fracionária. Sim. O banco não é o obrigado... Banco Central é um problemaço. Certo, mas por que a reserva fracionária é um problema? Reserva fracionária, para quem não sabe, o banco não precisa ter os depósitos dos correntistas ali. Ele pode operar na insolvência e emprestar o dinheiro que você não autorizou e obter lucros por causa do spread. Agora, esse sistema é fraudulento. É a mesma coisa que botar concordo 100%. Então é uma fraude. E aí, como que a gente vai derrubar isso aí? Porque aí vem o problema, aí que eu acho que vejo o limite do libertarianismo, tal como classicamente entendido. Só para concluir, qual a função do rei? Não é proteger a população contra fraude? É isso. Assim como ele protege contra assalto, estupro. Se ele não exerce essa função e autoriza a fraude, você já não está no libertarianismo. Porque o libertarianismo é contra fraudes. Sim. Eu vou dar um exemplo do Milei, né? Então o Milei vai quebrar o Banco Central. Cara, curioso. É uma ideia curiosa. Ele falou, vamos quebrar o Banco Central. Essa é uma coisa que está circulando. Cara, como que ele vai quebrar o Banco Central? Ele fala em dolarizar a economia. Ou seja, ele vai, na verdade, submeter a Argentina a um outro banco central. É menos pior, é bem menos pior do que o regime atual. Sim, sim. No Equador, melhorou a situação. Sim, sim. Mas você não saiu da escravidão do sistema financeiro controlado pela BlackRock. Vinculado ao Banco Central. Eu concordo com você. No final das contas, o problema é que muitos libertários não... Pensando no libertário, não o Cogos, né? O libertário que... Libertim. Padrão, o libertim padrão. Ele não vai oferecer nenhuma solução para essa dissolução da família, para a crise da população. Ele não vai oferecer nenhuma solução de como vai quebrar o Banco Central. Ele vai só teorizar, e se fosse tudo livre, tudo seria livre. Ele não vai resolver uma boa coisa de como governar as coisas. Você vai ficar num problema que é muito grande. Eu não sei, eu acho que a discussão vai ter que ir para um paradigma de mudança de sistema, senão não vai dar. O outro problema é que o libertário não tem solução. Ele fala, não, eu acho muito bom que você tenha a sua religião. Você tem a sua religião privada, eu tenho a minha. Gente, eu não estou argumentando aqui que o valor religioso, que a religião para a sociedade, ela é boa para mim pessoalmente. Não é esse o argumento. Eu estou falando que a sociedade precisa ter uma religião, eu não estou falando de mim. É diferente. E esse é um problema que, quando você pensa só na autonomia individual de ter a religião, você exclui.
Mas A sociedade precisa ter valores religiosos. eu tanto concordo com você que quando eu tava no segundo colegial... Mas o que você discorda de mim, então? Vamos, cadê a discordância? Caramba, Acho que velho. a discordância. Não, eu queria... Não, mas, olha só, quando eu tava no segundo colegial, a professora tava falando mal da igreja. Já viu essa cena? Já viu essa cena, Freire? Falando Qual o quê? cena? Professorinha do segundo colegial de história falando mal da igreja. Sim, sim. Eu Não, lembro. isso é a cena Não, básica. desculpa, né? era primeiro colegial. Aí ela era primeiro colegial, ela tava falando mal da igreja e eu não era religioso. Eu não frequentava a igreja, eu sequer me definia como católico. E eu falei, professora, você está sociologicamente errada. Porque mesmo eu não frequentando a igreja, eu quero que as pessoas frequentem. Porque se elas seguirem os 10 mandamentos, eu estarei mais seguro. Era uma visão materialista até, mas com uma sociologia sólida. Aí depois eu fui perceber que a igreja é o corpo místico de Cristo, veio a graça sobrenatural para perceber isso. Mas a análise, se um sociólogo ateu for intelectualmente honesto, ele vai querer que as pessoas sejam religiosas mesmo. E sigam a religião verdadeira. É que do ponto de vista prático é melhor. Se eu fosse ateu, eu ia ser obrigado a reconhecer que a igreja católica construiu a civilização, porque eu não sou um farsante. Eu já pensei até isso, mas eu falei, cara, se eu fosse ateu, eu falaria igual. Esse negócio da Inquisição, o cara fala, faz ser católico, se eu fosse ateu, eu seria obrigado a falar igual. Eu falei, cara, o que eu vou falar? O que aconteceu foi isso. O fato desse negócio da civilização se construir pela igreja é um fato. Mesmo você pega Napoleão, depois, tem uma tese que Napoleão se converteu no final, né? Mas às vezes no começo, pelo menos, ele fala, cara, o povo tem que ser religioso, senão vai ser a bagunça. O utilitarismo inicial não é a melhor Isso solução. que perseguiu a igreja pra caramba, né? É um problemaço. Porque o utilitarismo é um problemaço. Eu não estou defendendo o utilitarismo. O cara fala, pô, tem que ser religioso por um motivo utilitário. Mas é aquilo que você falou. A pessoa, eu vou ter que ir na festa bem vestida por causa da pressão da minha avó. É melhor a pessoa ter a avó que pressiona ela do que o mundo atual que não tem a avó, só tem a mulher. E daí tem 3 filhos para criar cada um no lugar. E é o caos instaurado. E o caos está instaurado. E todos os líderes da direita que aparecem, indo para uma outra, para jogar uma polêmica aqui, todos os líderes da direita que aparecem no Ocidente, sabe? Com nobres exceções, eles toda hora aparecem dentro desse mesmo paradigma que é, não, calma, ó, várias religiões são boas, vamos fazer aqui uma coalizão, cada um tem os seus valores, vamos fazer aqui um negócio, é muito importante colocar todos os pontos. E todo mundo está percebendo que, pelo menos para a questão do crime, por exemplo, já não resolve desse jeito. Porque daí a engrenagem trava o combate ao crime. Porque o sistema de interesse não quer que você combata o crime. É isso que eu acho que a gente tem que avançar na discussão. Avançar para um modelo que é o seguinte, cara, não é simplesmente uma coalizão de valores, uma coalizão do não sei o quê. É a coalizão que foi formada, toda vez tem uma coalizão, que vai do liberal até o que tenha, sabe? Maçom, é uma beleza. Tem liberal, tem maçom, tem não sei o quê, tem Eu entendo como a pessoa para ganhar uma eleição ela começa a fazer promessas. Mas não é uma lógica viciada essa, quer dizer, essa lógica da política pragmática. Até que ponto as pessoas vão ficar aceitando coisas objetivamente más para poder levar adiante menos pior? Até que ponto as pessoas vão fazer essas coalizões, os líderes, Eu concordo com você. pensando o da sistema direita, democrático- vão fazer coalizões da pior natureza para ganhar a eleição, ao invés de afirmar uma coisa mais clara. Não, o próprio discurso desse sistema social-democrata é defender o direito de existência do erro. Quando eles falam na pluralidade democrática, estão dizendo que o erro tem direito de existir. O que é um absurdo, uma perda da autoridade da verdade, né? Sim. Agora, quando você falou, que concorda comigo, que... Não, você falou muito bem, né? O ideal seria que a menina se vestisse modestamente porque ela é virtuosa. Mas é melhor que tenha avó pra dar uma Isso. bronca nela. Na ausência, tem três hipóteses. Uma é... Melhor. A melhor hipótese é ela quer se vestir bem e ela se veste bem. Essa é uma hipótese melhor. Aí, o polêmico que eu acho que o libertário não entende é a outra. Ele fala, não, então é melhor se vestir mal se ela quiser se vestir mal. E aí eu tô dizendo, não, tem uma outra intermediária, exatamente o ponto que eu tô falando, intermediária que cara, ela não quer se vestir bem. Mas é melhor que alguém fale, porque alguma autoridade intermediária, que eu acho melhor do que Os corpos intermediários de que são governança. os corpos intermediários, que são as autoridades intermediárias, que vai falar, cara, você vai ter que se vestir bem, entendeu? Então você concorda comigo que a melhor hipótese era uma monarquia católica onde o povo tem o direito de andar armado. A segunda melhor é o Bolsonaro fazer o decreto e a pior é o Flávio Dino. Toma, Nando Moura. Vai, Nando Moura que tá vindo aí, viu?